Capítulo 151 Dragonlord Ivanov 2. Enquanto Leifina planejava suas aulas secretas, Ulk partiu para o reino de Thales sem saber. Helena e Katsi eram as únicas que o acompanhavam. Bailey não fazia parte do grupo porque o Ulk havia enviado Bailey ao reino de Lídia para ficar de olho na situação da região norte. Por outro lado, Katsi foi incluída no grupo desta vez porque ela tinha habilidades úteis como uma mulher fera. Os homens fera podiam escalar paredes com suas garras afiadas ou usar seu olfato aguçado para perseguir alguém. Há muitos homens fera no reino de Thales. No reino Norton e no reino Enoa, homens fera eram raros, então Katsi teria se destacado rapidamente. Entretanto, o reino Thales era exatamente o oposto. Seu clima tropical ao sul era semelhante ao clima do mundo onde os homens fera viviam originalmente, então muitos deles se estabeleceram no reino de Thales. Ivanov provavelmente já está formando um exército. No passado, depois de conquistar o reino Thales, ele tomou emprestado o poder do rei demônio Astaroth para invadir os reinos vizinhos. Além disso, ele obteve sucesso devido a Red Dragon Carnelian. As tropas dos pequenos reinos tremeram ao ver o dragão, que se sabia estar extinto. Obviamente, os exércitos não conseguiram lidar com o dragão e entraram em colapso. Não vou deixar isso acontecer desta vez. Embora isso ainda não tivesse acontecido durante esta vida, Ulk já havia sofrido muito por causa de Ivanov. Foi em Ravenhill, uma província no noroeste do reino Enoa. Ivanov montou em Cornalina e cruzou as montanhas Kalins pelos céus, matando muitos dos vassalos capazes de Ulk. Se Ulk não aproveitasse essa oportunidade para lidar com Ivanov, a tragédia poderia se repetir. Entretanto, a prioridade atual era encontrar e obter as Crônicas Sangreal. Eteria Rodinos já encontrou as Crônicas Sangreal. Ulk perguntou a Helena enquanto caminhavam pela pradaria sob a forte luz do sol. Ela estava contatando Eteria Rodinos usando um artefato de comunicação em forma de pingente. Sim, eles devem ter encontrado alguns problemas durante suas explorações nas ruínas. Templo de Areia do Rei Fantasma Branco. Acredita-se que era uma das ruínas que continham as Crônicas Sangreal. Os 5 sábios poderiam facilmente ter limpado as ruínas, mas ocorreu um problema. O exército do Rei Demônio entrou de repente nas ruínas. Então devemos ir ajudá-los o mais rápido possível. Seus camaradas podem ser cercados por eles. Claro que deveríamos. Mas eles não vão cair tão facilmente. Eteria Rodinos era uma sociedade secreta de sábios. Eles eram bons em magia e também tinham muito conhecimento em outras áreas. Então, mesmo que uma crise acontecesse, eles encontrariam uma maneira de sobreviver. Como havia sido criada por São Boécio, Helena acreditava neles. Também poderíamos usar as características do Templo de Areia do Rei Fantasma Branco contra os inimigos. Você conquistou essas ruínas antes de regredir. Então você será de grande ajuda. Primeiro, informe seus camaradas que essas ruínas são semelhantes a um jogo de sobrevivência. Embora parecesse uma masmorra, o Templo de Areia do Rei Fantasma Branco era na verdade uma arena semelhante ao Coliseu. Sua verdadeira forma seria revelada quando alguém chegasse ao topo das ruínas. O obelisco localizado no meio da arena brilharia e transportaria os intrusos para um espaço desconhecido, onde um cruel jogo de sobrevivência começaria. Helena parou seus passos surpresa com a explicação de Ulk. Um jogo de sobrevivência? Nós nem estamos no mundo dos demônios. Você está me dizendo que o sistema do continente Eif permite isso? O estágio onde o jogo acontece é similar ao mundo demoníaco. Isso é possível porque esse mundo é dividido em diferentes níveis e dimensões, como você mencionou anteriormente. Caso contrário, também havia a possibilidade de que o Templo de Areia do Rei Fantasma Branco fosse um mundo imaginário como o Jardim da Memória. O obelisco no centro tinha uma função semelhante à da árvore divina que levava ao Jardim da Memória. De qualquer forma, acho que você limpou e escapou dessas ruínas em segurança na sua vida passada. Embora você não tenha obtido a Sangreal Chronicles por algum motivo. Não havia Sangreal Chronicles no Templo de Areia, pelo menos quando eu desafiei as ruínas. Talvez vocês, pessoas de Eteria Rodinos, o tenham explorado antes de mim e o tenham levado embora. O Templo de Areia do Rei Fantasma Branco tinha a estrutura de uma pirâmide. Era uma ruína onde você tem que subir do fundo. Tinha inúmeras passagens secretas e áreas escondidas por todo o lugar. Em sua vida passada, Ulk mobilizou um arqueólogo para investigar o templo por 3 meses inteiros, mas eles não encontraram nenhum documento antigo especial. Eles também não aprenderam nada de sobre o Rei Fantasma Branco no espaço conectado ao último andar. Miau! Mestre, eu vou encontrar esse item para você. Katsi balançou suavemente o rabo ao acordar e soltou um grito delicado.
Helena fez mais algumas perguntas ao Wilk enquanto ele acariciava a cabeça da garota gato. Mas o que você está dizendo que deveríamos usar especificamente? Eles deveriam se esconder em uma sala secreta e esperar que o exército dos reis demônios fosse morto no jogo de sobrevivência primeiro. Sim, é impossível para eles derrotarem o Rei Fantasma Branco. O Rei Fantasma Branco era forte o suficiente para invocar intrusos à força em seu espaço alternativo. Helena riu alto quando Wilk confessou que não conseguiu vencê-lo naquela hora e recuou somente após pegar o tesouro final. Então você está confiante para derrotá-lo dessa vez? Conhecendo você, você não gosta de perder, certo? Não tenho certeza. Pode ser possível se eu ultrapassar um pouco meus limites. Isso não vai dar certo. Você vai ficar mais propenso a perder a cabeça e ficar furioso. Você já pensou nisso dessa forma? Que isso é uma tentativa de eu superar meus limites. O maior objetivo e desejo de Wilk era retornar ao seu mundo original com toda a humanidade, preenchendo os tronos divinos vazios. Helena assentiu para ele porque sabia do seu desejo. Admito que você tem grande força de vontade. É por isso que corremos o risco de lhe dar a escolha. Mas não pense em se comportar mal só porque lhe damos muita liberdade. Eu entendo. Vou ter cuidado. Wilk respondeu sem entusiasmo e ignorou vagamente as palavras de Helena. Ele sabia muito bem por experiência própria que discutir com ela não o levaria a lugar nenhum. E ela não é do tipo que o obedece totalmente só porque perdeu o debate. Ele não conseguia pensar em uma maneira de domar Helena, a menos que secretamente lhe desse a poção do amor. Ele tentou investigar o passado dela com o pingente de memória, mas sem sucesso. Os santos eram protegidos pelos deuses, então a magia que tentava acessar suas memórias não funcionava neles. Tenho que guardar a poção do amor para o futuro. Por enquanto, era a única maneira de obter controle absoluto sobre a princesa Eleonora. Ela foi a chave para adquirir o Sacro Império Aperiano. Diferentemente de sua vida passada, Wilk estava expandindo rapidamente seu poder, e o Sacro Império Aperiano ainda era forte o suficiente para enviar tropas para outros países. Foi por isso que ele se declarou oficialmente um representante do Deus da Luz e formou relações amigáveis com Rosencrantz. Para subjugar e conquistar países vizinhos sem atritos diplomáticos, era necessário prestar atenção aos olhos do Sacro Império Aperiano, o suzerano do continente Eif. Então, se ele pudesse obter a ajuda da princesa Eleonora, serei capaz de atingir meus objetivos muito mais rápido do que o planejado. Usar uma poção do amor seria uma questão ética, mas o Wilk não se importava. Ele já havia tentado todos os métodos normais antes de sua regressão, mas sem sucesso. Mas o objetivo de Wilk era resolver o problema principal, e não lidar com questões éticas. Portanto, se ele pudesse pegar um atalho que exigisse que ele fosse insensível ou enganasse alguém, ele não hesitaria em pegá-lo. Em vez disso, ele não planejou apelar às pessoas como um salvador, um cavaleiro de armadura brilhante ou um deus. Ele não seria como Marco, que se deificou após assumir o controle do Império Teresiano e massacrou pessoas sem sentido. Enquanto se lembrava do passado, Wilk olhou para uma árvore gigante à distância. Uma visão rara nas pastagens. Animais selvagens ferozes estavam aglomerados ao redor dele. Mestre, por favor, tenha cuidado. Se você chegar muito perto de um deles, você terá que lidar com o bando inteiro. Katsi levantou o rabo e se moveu com cautela. No entanto, Wilk continuou andando sem hesitar. Helena também o seguiu silenciosamente, e Katsi observou confusa. Mestre. É magia de ilusão. É um dispositivo que protege as ruínas de intrusos. A maioria das ruínas principais costumava ficar escondida dessa maneira. Quando Wilk chegou ao seu destino, ele pegou Versérios e o balançou na diagonal, fazendo com que a paisagem se despedaçasse. Um portal negro então apareceu diante deles. Agora, assuma a liderança, Helena. Não sei onde estão seus companheiros. Que perverso da sua parte. Tentando usar uma mulher fraca como escudo. Helena agiu aterrorizada e se posicionou na frente dele. Um deserto desolado logo se descortinou diante de seus olhos. É exatamente como o que ouvi de Ruzud. Um deserto no meio de uma pradaria verde. É por causa da maldição do Rei Fantasma Branco. Esse fenômeno continuará acontecendo até que a pirâmide desapareça. Depois de alcançar Helena com Katsi, Wilk apontou para a magnífica pirâmide na colina. Helena assentiu e falou novamente. Se você quiser obter a Sangreal Chronicles, não terá escolha a não ser encontrar o White Ghost King. Não teremos que nos preocupar em evitar os olhos dos demônios graças às passagens ocultas, então a chave é limpar os jogos de sobrevivência. Não há necessidade de todos desafiarem o jogo da sobrevivência.
Se não tivermos sorte, podemos entrar em situações em que teremos que atacar uns aos outros. Aspas reticências. Parece que você está dizendo que vai desafiá-lo por conta própria. Isso é sobre obter a Sangreal Chronicles, então não podemos ficar parados também. Então entre no jogo de sobrevivência, uma pessoa de cada vez. Mantenha um espaço entre cada um. O espaço onde o Rei Fantasma Branco estava localizado consistia em 5 níveis, como uma pirâmide. O primeiro estágio começava no andar térreo, e o próximo continuava acima dele. O número de participantes em cada etapa não poderia se sobrepor, então, se alguém planejasse com bastante antecedência, um total de 5 pessoas seria mais que suficiente para desafiar o jogo de sobrevivência. Então, se nos movermos em turnos, levando em conta o limite de tempo de cada estágio, não nos encontraremos. Vai demorar um pouco para que todos se reúnam no 5º andar. Isso realmente importa? Está tudo bem, desde que não haja nenhuma bruxa ou rei demônio nas ruínas. Todos de Etéria Rodinos eram basicamente magos que atingiram o nível de sábios. Eles seriam mais do que fortes o suficiente para completar os jogos de sobrevivência do Rei Fantasma Branco. Além disso, conforme as tropas do Rei Demônio subiam de nível, elas lutavam umas contra as outras e o número de indivíduos diminuía significativamente ao longo do tempo. Então não havia necessidade de prestar muita atenção neles. Depois que o Wilk terminou de explicar, Helena teve uma discussão momentânea com seus companheiros nas ruínas através do pingente de comunicação. Depois, ela acenou para o Wilk. Eles dizem que estão se escondendo em uma sala secreta no canto do 4º andar. Por enquanto, vamos nos juntar a eles. Bom, vamos nos apressar. O Wilk e Helena correram para a pirâmide. Então as orelhas de Katsi se contraíram. Ela levantou as orelhas e olhou para trás. Mestre, acho que tem alguém prestes a entrar pelo portal. O olfato de Katsi era sensível, então ela conseguia sentir o cheiro do indivíduo do outro lado do portal. Enquanto Helena lançava urgentemente um feitiço furtivo sobre os 3, um homem loiro, musculoso e forte, e uma garota de cabelos ruivos apareceram pela abertura preta. Era o Senhor Dragão Ivanov e o Dragão Vermelho Cornalina.